O Concílio de Trento e o arminianismo. Sabemos que um movimento da Igreja Católica contra a Reforma Protestante reuniu forças a ponto de produzirem o chamado Concílio de Trento, ou o Concílio da Contra-Reforma, que ofereceu elementos teológicos para que apologistas católicos, jesuítas, padres, pudessem resistir ao avanço do protestantismo, sobretudo o protestantismo reformado. Mas será que o que veio a ser produzido no Concílio de Trento incomodaria os arminianos? Ou será que os arminianos, se fossem eles os responsáveis pela reforma protestante, o que não foi, mas se fossem eles, por acaso haveria um concílio de Trento para rejeitar especialmente aspectos ligados à soteriologia? Bem, eu separei aqui alguns cânones do Concílio de Trento e quero ler aqui para você, e aí você julgue se nós teríamos uma rejeição do arminianismo ou se temos aqui a base do arminianismo, né? Começando aqui, eu vou ler o número de onde eu tirei, né, um site católico, e aqui tem uma numeração, eu vou mencionar e depois eu vou ler o parágrafo, tá bom? Então, 814, cânone quarto, abre aspas, se alguém disser que o livre-arbítrio do homem, movido e excitado por Deus, em nada coopera para se preparar e se dispor a receber a graça da justificação, posto que ele consinta em que Deus o excite e o chame, e que ele não pode discordar, mesmo se quiser, mas se porta como uma coisa inanimada, perfeitamente inativa e meramente passiva, seja excomungado. Meus irmãos, apesar de existir aqui a necessidade de esclarecimentos para que não se construa o chamado monstro de palha ou caricatura, é evidente que a teologia católica está rejeitando aqui uma posição reformada, de que o homem ele não pode concordar em aceitar ou discordar o chamado irresistível de Deus, porque isso será transformador para a sua vontade e ele vai aceitar. Eles estão negando isso aqui. E mais uma vez, a deidade livre-arbítrio aparece aqui, né? 815, cânone 5, preste atenção, abre aspas. Se alguém disser que o livre-arbítrio do homem, mais uma vez essa deidade, né? Depois do pecado de Adão se perdeu ou se extinguiu, ou que é coisa só de título ou antes título sem realidade e, enfim, uma ficção introduzida na igreja por Satanás, seja excomungado. Olha só, o que é que o Concílio de Trento está aqui negando? Uma posição reformada ou uma posição que vier a ser do arminianismo? Julgue aí. 816, cânone de número 6, abre aspas. Se alguém disser que não está no poder do homem tornar os seus caminhos maus, mas que Deus faz tanto as obras más como as boas, não só enquanto Deus as permite, mas as faz em sentido próprio e pleno, de sorte que não é menos obra sua, a própria traição de Judas do que a vocação de Paulo, seja excomungado. Mais uma vez aqui sabemos que falta exatidão em algumas informações e afirmações. No entanto, o que está se negando aqui é o pleno domínio de Deus sobre tudo que acontece. Vamos lá ser claros. Quem é que o Concílio de Trento estaria excomungando aqui? Um arminiano ou um calvinista? Continua.
Eu sei que o arminianismo veio depois do Concílio de Trento, mas usando aí nessa comparação. Quem, se pegar os cânones de Trento, seria excomungado nessas afirmações aqui? Um reformado ou um arminiano? Sobretudo um arminiano do nosso tempo hoje, né? Continuando. 819, cânone de número 9. Abre aspas. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação, e que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e se disponha pela ação de sua vontade, seja excomungado. Quem é que Trento condenaria aqui? Os reformados do seu tempo ou os posteriores arminianos? Pense aí. 827, número 827, cânone 17. Abre aspas. Se alguém disser que a graça da justificação só se dá aos predestinados para a vida e que todos os outros que são chamados são sim, mas não recebem a graça, visto estarem pelo poder divino predestinados para o mal, seja excomungado. Mais uma vez, precisa de uma definição clara sobre o que é que os reformados dizem, mas, via de regra, o que é que eles estão condenando aqui? Estão condenando uma posição que veio a ser e que era dos reformados e não dos arminianos, sobretudo os de hoje. Então eu pergunto, o Concílio de Trento incomoda de fato a soteriologia arminiana? Ou a teologia de Trento lançou bases para a teologia arminiana? É bom pensar. Eu separei aqui o trecho de uma resenha do teólogo Franklin Ferreira, uma resenha do livro Eleitos Mais Livres, do apologista Norman Geisler, que já faleceu e está hoje com o Senhor. Porém, olha só o que é que Franklin Ferreira diz sobre Norman Geisler, que tem a ver com o que estamos dizendo aqui. Abre aspas. Geisler, em meio às controvérsias que se seguiram à subscrição de alguns líderes evangélicos ao documento Evangélicos e Católicos Juntos, Missões Cristãs no Terceiro Milênio, de 1927. Algum tempo depois, em palestra à Sociedade Teológica Evangélica, afirmou, Geisler, afirmou que não existe nenhuma diferença substancial entre o ensino bíblico da justificação pela graça e o ensino católico romano, como afirmado nos cânones de Trento. Você ouviu isso? Norman Geisler disse que a fé, a salvação pela graça por meio da fé, basicamente nas defesas protestantes, são as mesmas apresentadas no Concílio de Trento. O porquê é que ele disse isso? Obviamente ele disse isso porque ele é um arminiano e seguramente o pensamento arminiano está muito próximo das afirmações do Concílio de Trento. Que Deus nos ajude a entender e compreender de que lado estamos realmente. Que Deus nos fortaleça.